Boa tarde, pessoal. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a espectrometria do infravermelho. Meu grupo, né, minha dupla sou eu e a Amanda. A Amanda já falou a parte dela, né, apresentou, nós dividimos. Ela explicou um pouco sobre a parte do RMN, né, e o artigo que nós escolhemos fala sobre o paracetamol, que é um medicamento, e hoje eu vou falar um pouco sobre o infravermelho. O título do artigo, né, que eu escolhi, fala sobre a análise do paracetamol em medicamentos de referência sólidos e líquidos por espectrometria do infravermelho. Então, a comparação, né, do paracetamol sólido e líquido. Eu vou falar um pouco sobre a classe farmacológica, né. O paracetamol ele é considerado um anti-inflamatório não esteroidal e ele apresenta um efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Mas nós sabemos também que o efeito anti-inflamatório do paracetamol, ele não é tão alto, né, tão potente comparado a outros anti-inflamatórios. Esses efeitos são decorrentes do mecanismo de ação comum, né, dos AINES, que o paracetamol faz parte da classe dos AINES, que são capazes de inibir as enzimas ciclooxigenase, que é a COX-1 e a COX-2, que são as enzimas responsáveis pela síntese de prostaglandinas no nosso organismo. O paracetamol é um dos analgésicos, né? Ele é considerado antitérmico também, mais prescrito em todo o mundo. E ele é um medicamento que ele é de venda livre, ele é um medicamento que não precisa de retenção de receita. Ele também é conhecido, além, né, de ser conhecido pelo seu nome paracetamol, ele é conhecido como acetaminofeno ou N-acetil-P-aminofeno ou 4-acetaminofeno. E se a gente for pegar os genéricos e os similares, ele é conhecido por vários outros nomes, né? Tilenol, por exemplo, que foi a primeira patente, né? Ele é considerado um ácido fraco e pertence à classe dos derivados do para-aminofenol. Aqui, né, na figura 1, nessa primeira figura, eu trouxe a forma molecular, né, do paracetamol. E a estrutura química dele. A gente pode observar aqui que nós temos um carbono ligado ao OH e que forma o grupo funcional fenol, e nós temos também na molécula o carbono ligado à dupla O e o NH, que forma o grupo amida, né? Então essa é a molécula do paracetamol. Os métodos espectrométricos incluem todas as técnicas baseadas na interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. A região do espectro, né, eletromagnético, na faixa aproximada de 104 cm/-1 a 102 cm/-1, corresponde ao infravermelho e induz as alterações no estado da energia vibracional da molécula. A radiação infravermelha converte-se em energia de vibração molecular quando ela é absorvida por uma molécula. A frequência e o número de onda de uma absorção, ela depende das massas e das constantes de forças entre as ligações, né, e da geometria. Somente os modos vibracionais que alteram o momento dipolar durante a vibração são observados no infravermelho. Para o presente estudo, né, foram utilizados o princípio ativo puro, né, do paracetamol, sem o excipiente. Foram utilizados tanto amostras líquidas quanto sólidas. Cinco espectros foram obtidos, né, para cada amostra, e foi utilizado o espectrômetro de transformadas de Fourier, que é o FTIR, e feito o tratamento com ATR. Também foram utilizadas 32 amostras na temperatura de 20 graus Celsius. Aqui nessa primeira figura, né,
trouxe como resultado no artigo, né, o espectro infravermelho médio do paracetamol líquido. O que nós podemos observar aqui? Nessa figura, a gente pode ver que no pico 1, no número de onda de 3.393, a gente pode ver um estiramento das ligações de OH e NH sobrepostas à absorção de estiramentos assimétricos, né, e simétricos de OH de água. No pico 2, aqui a gente já pode observar um número de onda de 2.913, com estiramento assimétricos de ligações de CH e de CH3. Aqui no pico 3 também, o artigo traz que no número de onda de 2.877, né, aproximadamente, o estiramento tem um estiramento simétrico, né, de ligações CH e de CH2. E também aqui a gente pode observar no pico 4, o número de onda aproximadamente aqui na região do número de onda de 1.658, um estiramento de C, né, dupla O, com sobreposta à absorção de deformação angular de OH de água. Outros estiramentos também que a gente pode ver importantes é o pico 5, 6 e 7, né, que a gente pode aqui ver no pico 5, com o número de ondas de 1.557, um estiramento de ligação, de dupla ligação, né, carbono-carbono. Então, a gente pode observar isso tanto no pico 5, quanto no 6, quanto no pico 7. O artigo traz também uma segunda figura aqui, que mostra o espectro do infravermelho médio do paracetamol puro e dos medicamentos de referência, tanto na forma sólida quanto na forma líquida, né? Neste segundo espectro aqui, foram usadas 3 amostras do paracetamol puro de referência líquido e todos eles, né, dá para ver as mudanças de estiramento, né? A gente pode observar que aqui no primeiro, né, em azul, o estiramento do paracetamol puro por volta de 1.500, o estiramento de OH, que no paracetamol sólido e líquido de referência não tem. Então, a gente pode ver que na substância pura, né, assim como a Cássia já havia falado para a gente nas aulas, a gente consegue, pelo infravermelho, identificar melhor. E nos outros dois aqui, né, no medicamento de referência, tanto sólido quanto líquido, a gente pode ver que eles têm um estiramento menor, que corresponde a um estiramento de NH. Então, no puro, né, por volta de 3.000, tem um estiramento de CH, CH2 e CH3. E nos outros não tem. Como conclusão, né, o artigo traz que foram identificadas as características das bandas do princípio ativo e do recipiente e mostradas as diferenças entre os espectros do paracetamol no estado, né, em diferentes estados, tanto no sólido quanto no líquido. Os espectros de paracetamol de referência sólido e o princípio ativo são semelhantes e não são visualmente diferentes, mas os resultados das análises, né, dos seus componentes e das análises de componentes hierárquicos possibilita sua discriminação. Os graus de similaridade dos espectros permitiram a visualização da homogeneidade, né, dos espectros, demonstrando a sua utilidade no controle de qualidade desses produtos, né? Então, o infravermelho, ele é muito utilizado na indústria de medicamento para fazer essas análises. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído, né? E é isso, boa tarde.